Fala aí, pessoal! Hoje vamos tratar sobre conceitos básicos em genética. Antes de começar a aula, gostaria de pedir desculpa para vocês, porque essa aula demorou para ser postada, né? Ela deveria ter sido postada na quinta-feira. Bom, infelizmente a professora Maíra teve problemas para gravar essa aula, então eu tive que vir gravar ela, e é por isso que ela demorou tanto para ser postada. Então, em meu nome e no nome da professora Maíra, eu peço desculpa para todos os alunos do Vai Cair na Prova. Sem mais delongas, vamos iniciar essa aula. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre conceitos básicos em genética. Mas afinal, o que é a genética? Bem, a genética é a ciência que estuda a hereditariedade. Mas que diabos é isso? Bom, a hereditariedade, ela quer tentar entender como as nossas características são transmitidas de uma geração para outra. Isso significa hereditariedade. Então, a genética, além de tentar entender como funciona essa hereditariedade, como as nossas características são passadas, ela também quer entender a função dos nossos genes. E aí vem a nova pergunta: o que é um gene? Bem, biologicamente, numa visão molecular, um gene é um segmento, é um fragmento de DNA que é utilizado para a produção de uma proteína ou um RNA. Então, vejam só, aqui a gente tem um DNA, está condensado na forma de um cromossomo, ou seja, ele está espiralizado na forma de um cromossomo. Se a gente abrir ele aqui, você tem a dupla hélice do DNA, tema da nossa última aula, e cada pedacinho desse DNA vai ser um gene. Então, por exemplo, aqui tem um gene. Eu posso falar, por exemplo, que essa parte aqui, esse fragmento de DNA, é um gene. E esse gene ele vai ser utilizado pela célula para fazer dois processos que a gente vai falar nas próximas aulas: a transcrição e a tradução. Quando isso acontece, a célula vai formar ou uma proteína ou vai formar só o RNA mesmo. Então, por isso que a gente fala que o gene ele é uma parte, um fragmento do DNA que é utilizado para produzir uma proteína ou um RNA funcional. Tá bom, professor. Eu entendi que o gene é utilizado para produzir uma proteína ou um RNA funcional. Mas afinal, qual a importância disso para a gente? Bem, a proteína, principalmente a proteína, ela é responsável por formar as nossas características. Então vamos pensar aqui nesses tipos de cabelo. Você tem o cabelo que vai do liso até o encaracolado. Essa mudança aqui na característica do tipo de cabelo, ela ocorre por causa de proteínas. Então, você tem uma proteína diferente aqui no cabelo liso e uma proteína completamente diferente no cabelo encaracolado. São proteínas completamente diferentes, por isso que o formato, que é a característica, é diferente. Então, de uma maneira mais simples e numa visão mais ampla, a gente fala que o gene ele é responsável pela nossa característica, ou seja, os genes são responsáveis pelas nossas características. Tipo de cabelo, formato do nariz, cor dos olhos e por aí vai. Você pode pensar em milhões de exemplos para dar sobre genes e sim, eles vão funcionar porque são verdadeiros. Os genes são responsáveis pelas nossas características. E aqui, né, você tem uma imagem de um fio de cabelo e se você for ampliando ele, ampliando, você chega aqui nesse filamento que é justamente uma proteína. Então, o seu fio de cabelo não é nada mais, nada menos do que uma proteína que foi formada a partir da leitura de um gene lá no seu DNA. Agora que a gente entendeu já o que é um gene, a gente tem que entender mais dois conceitos básicos aqui na genética e que são muito importantes. O primeiro deles é genótipo. Bem, genótipo é a informação que está no DNA. Então, a informação do indivíduo que está no seu DNA, que forma os seus genes, é chamado de genótipo. Todo mundo vai ter uma informação diferente. Por exemplo, eu tenho o cabelo liso, eu tenho sangue tipo O. Tudo isso é formado devido a um genótipo, a informações que estão no meu DNA, aos genes que estão no meu DNA. Então, isso é o genótipo, vai representar a constituição gênica de um indivíduo. Então, cada indivíduo vai ter seu próprio genótipo. Isso é muito importante. Já o segundo conceito é o fenótipo.
o fenótipo é o mais simples de entender. Fenótipo é a característica que a gente consegue observar a partir da expressão de um gene. Então, no slide anterior, eu dei o exemplo do formato do cabelo, liso ou encaracolado. O formato do cabelo é um fenótipo, porque ele é resultado da expressão de um gene. Então, por exemplo, o meu fenótipo para formato de cabelo é liso. Mas tomem muito cuidado. O fenótipo não é só para características que a gente consegue enxergar. São toda e qualquer característica que foi definida por um gene. Por exemplo, o meu sangue é tipo O. O meu fenótipo para tipo sanguíneo é O. Entenderam? Eu não consigo necessariamente visualizar o meu tipo sanguíneo, mas eu também chamo isso de fenótipo. Tome muito cuidado com essa ideia. O fenótipo pode ser tanto observado com nossos próprios olhos, como não. Vai depender da situação. Mas se for formado por um gene, a expressão daquele gene é o que a gente chama de fenótipo. O genótipo, ele nem sempre é lido 100% igual para a produção de um fenótipo. Em alguns casos, o genótipo ele pode sofrer uma influência do ambiente em que estamos. Então, para você entender essa ideia, eu trouxe essa imagem aqui, com um exemplo, cor de pele. Então, pense na seguinte ideia. Você tem o mesmo gene para a cor de pele. Então, sua pele teria que, em tese, ter a mesma cor, não importa onde você nascesse. Mas vamos pensar em uma hipótese que você poderia ter nascido ou na África ou no Polo Norte. Nesse exemplo, e com o mesmo gene para a cor de pele, você acha que teria diferença você vivendo na África ou no Polo Norte na sua cor da pele? Eu espero que você tenha respondido sim. Por quê? Porque no Polo Norte e na África você vai ter diferença na incidência solar, ou seja, o ambiente vai estar sendo diferente nesses dois lugares. E a cor da pele é um exemplo de genótipo que pode sofrer influência ambiental. Então, se você está na África, a tendência é que o seu genótipo seja influenciado e você produza mais pigmentos, proteínas, que vão deixar a tua pele mais morena. E se você estiver no Polo Norte, a sua pele provavelmente não vai produzir tanto pigmento, que é a proteína, e você vai ter a pele um pouco mais clara. Com o mesmo gene. O gene não se alterou, o que alterou foi o ambiente. Mas muitas características não seguem esse caminho. Muitas características são: o gene é 100% lido, forma o fenótipo, não importa em qual lugar você está. Um exemplo disso que eu trouxe aqui, novamente, é o tipo sanguíneo. Você nasceu lá com o gene que dá origem ao O negativo. Bom, se você nasceu no Polo Norte ou na África, não importa. Você vai ser O negativo. O teu fenótipo, O negativo, não se altera, não importa onde você esteja. Ele vai estar sempre ali, porque esse gene ele é lido e ele só forma o fenótipo e não tem nenhuma influência do ambiente nesse tipo de gene. Então, tem muitas características que não sofrem influência ambiental. Tipagem sanguínea é uma delas. Para você entender de uma vez por todas os conceitos gene, genótipo e fenótipo, eu trouxe aqui uma analogia. Estamos aqui adentrando na maravilhosa cozinha do MasterChef, onde se iniciará uma nova temporada do MasterChef, que é o MasterChef das células. Nesse MasterChef, o nosso livro de receitas, as receitas que vão ser feitas no programa, a gente chama de genótipo. Tudo aquilo que vai ser feito no MasterChef das células é o genótipo. Ou seja, o genótipo são todos os nossos genes. É o nosso livrinho de receitas. Todos os seus genes fazem parte do genótipo. Genótipo é a sua constituição gênica. Mas esse livro, esse genótipo, ele tem várias receitas diferentes. Cada receita desse livro é um gene. Então, os genes são as receitas do livro. E o fenótipo? Bem, o fenótipo é a receita pronta. É quando você lê a receita e produz ela. Isso é o fenótipo, é quando a gente vai produzir essas receitas. E aí, entendeu ou ficou que nem o Jacan? Os nossos genes podem ter variações. Eu já falei algumas variações dessas no começo da aula.
Por exemplo, gene para formato do cabelo. A gente tem as seguintes variações: liso, encaracolado e 1 milhão de outras alternativas entre liso e encaracolado, certo? O gene é formato do cabelo. Liso, encaracolado e o restante são variações desse gene. Essas variações a gente vai chamar de alelo. Então, os alelos são as variantes, são as formas variantes de um mesmo gene. Outros exemplos aqui, a cor do olho. Cor do olho é o gene. Mas você pode ter cor do olho verde, azul, não sei o que, e castanho, por exemplo, e vários outros tipos. Outro exemplo, o formato do nariz. Formato do nariz é um gene. E aqui a gente tem vários alelos, várias variantes desse mesmo gene. Isso são alelos. E na genética a gente vai trabalhar muito com um gene por vez. Então a gente vai individualizar muito o gene. E aí o nosso conceito de genótipo ele também pode ser um pouquinho alterado. Aquele conceito de genótipo que eu falei no último slide, ele está super valendo. A gente só vai incrementar um pouquinho ele. Quando a gente vai trabalhar com um gene só ou com alguns genes, a gente vai falar que o genótipo é a constituição alélica para este gene ou para estes genes. Então, por exemplo, os alelos que você tem para a cor do olho é o seu genótipo para a cor do olho, certo? Vamos voltar agora para o MasterChef das células para ler uma receita aqui que os nossos cozinheiros vão ter que fazer. Bom, numa nova analogia, os alelos são como diferentes receitas para um mesmo tipo de comida. Então, por exemplo, os nossos cozinheiros hoje vão ter que preparar um bolo. O bolo é o gene. O gene é aquilo que vai ter que ser feito, então é a nossa receita, o bolo. Mas você vai ter diferentes formas de fazer esse bolo, certo? Você pode ter um bolo de laranja, você pode ter uma nega maluca, um bolo de chocolate, você pode ter um cookie. E esses são os nossos alelos, são as diferentes formas de fazer essa nossa receita, são as diferentes formas do nosso gene. Não entendeu P nenhuma? O nosso genótipo, ou seja, o conjunto de todos os nossos genes, estão espalhados pelos nossos cromossomos. Vamos então agora relembrar o que é um cromossomo. Eu dei uma pitadinha lá no começo da aula, vou falar um pouquinho mais sobre ele agora. O cromossomo não é nada mais, nada menos do que o DNA, aqui está o DNA, super enrolado, super condensado. Então, o cromossomo é o DNA super condensado, espiralizado e enrolado. Então, agora que você sabe isso, a gente pode trabalhar a ideia de locus gênico. Vejam bem, eu acabei de falar que os genes estão espalhados pelos nossos cromossomos. Por exemplo, na espécie humana, os genes estão espalhados ao longo dos 46 cromossomos. Mas esses genes, eles têm sua própria casa, eles têm seu próprio local no cromossomo. E esse local a gente chama de locus gênico. Locus gênico é o local físico de um gene no cromossomo. Então, por exemplo, nesse cromossomo hipotético, o locus gênico para a cor do olho é essa parte verde aqui. Esse é o local físico onde ele está. O gene para a cor do olho está aqui. Esse é o locus gênico dela. Para tipo sanguíneo, o locus gênico é aqui. Para a cor do cabelo, aqui. Para crescimento, aqui. Vejam que todos os genes representados aqui têm sua própria localização no cromossomo. Tem seu próprio locus gênico. Quer ver como é facinho entender o conceito locus gênico? Então vem comigo e se liga só nessa analogia. Se o nosso cromossomo fosse considerado uma rua, as casas que estão ao longo dessa rua seriam os nossos genes. Então, por exemplo, essa primeira casa aqui seria um gene para, por exemplo, o tipo sanguíneo. A casa ao lado, para a cor do olho. A do outro lado, a altura. A do outro lado, o cabelo. E, por último, o nariz. Todas essas características são os nossos genes. E percebam que cada casinha, cada gene, tem sua posição fixa ao longo da rua, ao longo do cromossomo. Elas têm uma numeração. Elas não conseguem sair daqui, elas estão paradas nesse local. Isso é o locus gênico.
A gente fala o loco gênico para tipo sanguíneo é esse daqui, essa posição aqui. Neste local é o loco gênico para tipo sanguíneo. Está mais próximo da cor do olho do que a do cabelo, por exemplo. A altura está entre cor do olho e cabelo. Esse é o loco gênico dela, esse é o local físico dentro do cromossomo dessa característica. E se agora a gente pensar mais amplamente, o conjunto de todas as nossas ruas seria um conjunto de todos os cromossomos, certo? Bem, e na biologia a gente tem um nome para dar para o conjunto de todos os cromossomos de uma espécie. Esse nome é cariótipo. Então, o conjunto de todas essas ruas, de todos os cromossomos, é chamado cariótipo. Guarde esse nome com muito carinho no seu coração. Vamos trabalhar agora mais uma ideia com relação a cromossomos. Então, prestem atenção nessa imagem aqui. A gente tem nesse cromossomo daqui os genes A, B, C, D, E, F e G. Cada gene vai ter seu próprio loco gênico, sua própria posição nesse cromossomo. Beleza? No cromossomo do lado, a gente tem, se vocês perceberam já, os mesmos genes, nas mesmas posições. Tem o mesmo loco gênico. E também outra coisa bem importante, esses dois cromossomos têm o mesmo tamanho. Quando isso ocorre, ou seja, quando a gente tem dois cromossomos com o mesmo tamanho e com os mesmos genes, a gente chama esses cromossomos de cromossomos homólogos ou só homólogos. Então, cromossomos homólogos têm o mesmo tamanho e o mesmo conteúdo genético, têm os mesmos genes. Isso ocorre porque quando você foi formado, quando você foi produzido, um cromossomo desses veio do seu pai e o outro veio da sua mãe. Por isso que eles têm o mesmo tamanho e os mesmos genes. Na genética, a gente vai trabalhar quase 100% das vezes com cromossomos homólogos. São eles que vão ser fundamentais na determinação do seu fenótipo. Agora há pouco eu falei para vocês que o genótipo ele também poderia ser definido como a constituição alélica para um gene. E agora eu vou mostrar para vocês como isso funciona. Primeiro, os nossos genes alelos, as formas variantes dos genes, elas têm a mesma posição nos cromossomos homólogos. Então, por exemplo, aqui, para o gene A, você tem esse locus aqui. E o que tiver aqui, tanto do cromossomo que veio da sua mãe, quanto do cromossomo que veio do seu pai, é chamado de alelo. E a gente, para não ter que escrever todas as sequências de bases nitrogenadas, né, adenina, timina, citosina, guanina, citosina, blá, blá, a gente troca tudo isso por uma letra. No caso, a gente trocou aqui por azão. Então, todo esse alelo, essa informação genética no teu gene, nessa parte do seu cromossomo, a gente trocou por uma letra só, que vai representar a informação que tem ali. Por exemplo, vamos dar, por exemplo, aqui que no gene A, ele determina a cor do olho. E o azão vai determinar a cor do olho azul. Então, você tem, nesse cromossomo que veio da sua mãe, a informação para a produção da cor do olho azul. E a gente está representando essa informação com a letra azão. E o seu pai também deu essa informação, o mesmo azão. Ou seja, são alelos iguais, são genes alelos iguais. Contém a mesma informação para a produção de uma mesma proteína. Quando isso acontece, a gente fala que o indivíduo é homozigoto. Então, esse indivíduo aqui é homozigoto para o gene A, porque ele tem genes alelos iguais. E o genótipo dele para o gene A é azão-azão. Então, a gente escreveria o genótipo azão-azão. Esse é o genótipo deste indivíduo para o gene A. E para o gene V? Para o gene V, ele ganhou o Vzão da mãe e o Vzinho do pai. Por exemplo, poderia ser cabelo, formato do cabelo. O Vzão poderia ser cabelo liso e o Vzinho cabelo encaracolado. Então, ele recebeu
alelos diferentes, concorda? Eles são representados por letras diferentes. O maiúsculo e minúsculo na genética são muito importantes. Eles significam que esses alelos são diferentes. Só de um estar em maiúsculo e outro estar em minúsculo, significa que esses alelos são diferentes. Quando isso acontece, a gente fala que o indivíduo é heterozigoto. Então, esse indivíduo aqui, para o gene V, ele é heterozigoto. Homozigoto, homo é igual, então tem genes alelos iguais. Heterozigoto, hetero é diferente, tem genes alelos diferentes. Então, para o gene V, o genótipo desse indivíduo é Vzão, Vzinho. Lembre-se que genótipo a gente pode considerar para um gene só, significa constituição alélica. A gente escrever os alelos que fazem parte desse loco gênico aqui. E o último aqui, o gene F, a pessoa recebeu Fzinho da mãe e Fzinho do pai. Por exemplo, tipo sanguíneo. Então, recebeu O negativo da mãe e O negativo do pai. Vai ser O negativo, são alelos iguais, ou seja, esse indivíduo também é homozigoto. Então, aqui principalmente, quais conceitos vocês têm que pegar? Deixa eu escrever aqui. O genótipo para o gene F, Fzinho, Fzinho. Então, tem 3 conceitos importantes que vocês têm que pegar desse slide aqui. O que é homozigoto? Homozigoto, genes alelos iguais para um mesmo gene. O que é heterozigoto? Heterozigoto, genes alelos diferentes para um mesmo gene. E o que é o genótipo? Como a gente escreve genótipo? Lembrem-se lá de um slide que eu acabei de passar, que genótipo é a constituição alélica. Então, é os 2 alelos que a pessoa tem, as 2 variantes do mesmo gene. E a gente escreve assim, a gente representa com as letrinhas que as questões vão nos dar. Então, a constituição alélica para o gene A é azão-azão. Para o gene V, Vzão, Vzinho. Para o gene F, Fzinho, Fzinho. Isso também é genótipo. Quando um indivíduo tem 2 informações diferentes, ou seja, quando ele é heterozigoto, a gente tem um problema muito interessante na genética. Pensem só. A gente tem alelo, por exemplo, lá no último slide eu falei que o Vzão, Vzinho, era, por exemplo, cabelo encaracolado, um alelo era cabelo encaracolado e o outro era cabelo liso. Qual desses alelos daria o formato do cabelo da pessoa? Bom, se a pessoa tivesse 2 alelos iguais, não teria problemas. Por exemplo, o primeiro exemplo do olho azul, o pai e a mãe deram alelos para a cor do olho azul. Então, a cor do olho seria azul. Isso é muito simples de entender. No outro, eu falei do tipo sanguíneo. O pai e a mãe deram o mesmo tipo sanguíneo, a pessoa teria o mesmo tipo sanguíneo. Mas e quando a informação, na forma de alelos, é diferente? Ou seja, quando a pessoa é heterozigoto para um gene, o que vai acontecer? Bom, os alelos, eles têm uma interação, eles interagem. Um alelo pode ser dominante e o outro alelo pode agir como recessivo. Vamos entender como é isso nessa imagem aqui. Então, olha só. Agora vamos falar sobre plantas. Então, nessa planta aqui, ter 2 alelos iguais e maiúsculos, ou seja, ser azão-azão para o gene A, te confere a cor rosa. Então, as plantas que têm o genótipo azão-azão são rosa. Tem genes iguais, tem genes alelos iguais. O alelo azão codifica essa proteína que deixa a planta roxa. Até aí tudo bem, certo? Mas vamos pensar agora no outro alelo, na outra variante deste mesmo gene. O gene aqui, no caso, seria a cor da flor, né? A cor da flor seria o gene. A variante seria o azão da cor rosa e a outra variante é aqui, ó, o azinho. Se você for azinho, azinho, a planta vai nascer branca. A flor vai nascer branca da planta. Então, a gente tem o gene
cor da flor com duas variantes. O azão roxo ou rosa e o azinho branco. Mas e agora, e se a gente pegar uma planta que tem tanto o alelo que forma a cor roxa, quanto o alelo que forma a cor branca? O que será que vai acontecer? É o que acontece aqui nesse terceiro caso. A gente tem um indivíduo azinho, ou seja, tem o alelo que forma a cor roxa ou rosa e tem um alelo que forma a cor branca. Qual delas vai ser expressa nessa planta? Neste caso, o alelo que vai ser expresso é o alelo que está em maiúsculo, o alelo que representa o maiúsculo. Neste caso, a cor roxa. O roxo, ele é o azão. E ele está em maiúsculo porque a gente coloca ele em maiúsculo porque significa que ele domina o minúsculo, domina o azinho. O azão domina o azinho. Então, se o azão aparecer, ele vai ser expresso, não importa a forma. Ele é um alelo dominante. Alelo dominante é aquele que se expressa mesmo quando o indivíduo é heterozigoto, mesmo quando está em heterozigose. Então, basta apenas uma dose do alelo dominante, no caso aqui, do alelo azão, o alelo para a cor roxa barra rosa, para ele se expressar. Já o alelo recessivo, por ele ser recessivo, a gente escreve ele em minúsculo. Então, ele é o azinho aqui neste caso. E ele só vai se expressar quando ele estiver sozinho, quando ele estiver em dose dupla, quando ele estiver em homozigose. Então, aqui, essa planta ela só é branca porque ela tem dois alelos azinho, ela tem dois alelos recessivos que vão formar essa flor branca, vão deixar essa flor branca. Então, no caso aqui do heterozigoto, essa planta ela seria roxa barra rosa, por quê? Porque ela tem pelo menos um alelo dominante e esse alelo dominante ele forma o fenótipo rosa. Então aqui, agora vamos relembrar lá do último slide de homozigoto e heterozigoto. A gente tem mais duas novas classificações. O homozigoto ele pode ser tanto dominante quanto recessivo. Se ele tiver dois alelos dominantes, a gente vai chamar ele de homozigoto dominante. Então é o azão. Se o indivíduo for azão, ele é homozigoto dominante. Se o indivíduo for azinho, ele tem dois genes alelos diferentes, ele é heterozigoto. E se o indivíduo for azinho, ele tem dois alelos iguais, ele é homozigoto. Mas ele tem dois alelos recessivos iguais, então ele é homozigoto recessivo. Bora então entender essa história de dominância e recessividade. Trouxe aqui um exemplo, agora sim, realista. Até agora eu só dei exemplos hipotéticos e que não necessariamente são realidade. Vamos trabalhar agora com um exemplo que é real. O ato de dobrar a língua é uma característica dominante. Então, se você consegue dobrar a língua em U, significa que você tem pelo menos um alelo dominante. Vou tentar fazer aqui, tente você também aí em casa. Eu consigo, ou seja, eu tenho certeza que eu tenho pelo menos um alelo dominante, porque dobrar a língua em U é uma característica dominante. Se você aí de casa conseguiu, assim como eu, você ou é azão ou é azinho. Ou seja, ou você é homozigoto dominante ou heterozigoto. Se você não conseguiu, você tem certeza do seu genótipo. Para esse tipo de gene, ou seja, dobrar a língua, você tem o genótipo azinho, se você não conseguiu. Para encerrar a aula, eu trouxe aqui essa grande artista. Sabe quem é ela? É essa mesmo, a Ludmilla. Não sei se vocês sabem, mas em vidas anteriores, a Ludmilla foi uma geneticista muito famosa. E nessas épocas, ela criou uma letra bem interessante, principalmente para quem está aprendendo genética do começo. E eu trouxe ela aqui para vocês. O nome é o Funk da Genética. Vou cantar aqui e eu espero não ficar sozinho. Espero que você esteja cantando aí na sua casa também. A música, lógico, é uma paródia. E ela é uma paródia da música Cheguei, da Ludmilla. E é assim. Gene, alelo igual é condição homozigota e diferente só na heterozigota. E o dominante se expressaria
O recessivo se cala é o gene. Alelo igual é condição homozigota. E diferente só na heterozigota. E o dominante se expressaria. E o recessivo se cala. Incrível, né? Vamos para a frase motivacional da semana, do Augusto Cury. Os sonhos precisam de persistência e coragem para serem realizados. Nós os regamos com nossos erros, fragilidades e dificuldades. Quando lutamos por eles, nem sempre as pessoas que nos rodeiam nos apoiam e nos compreendem. Às vezes somos obrigados a tomar atitudes solitárias, tendo como companheiros apenas nossos próprios sonhos. Parece que essa frase foi feita para um vestibulando, né? Ela fala completamente, de uma maneira muito verdadeira, a rotina e a jornada de um vestibulando ao longo de um ano de vestibular. É realmente difícil, a gente realmente tem muitas dificuldades, muitas pessoas não compreendem e muitas vezes a gente tem aquele sentimento de solidão. Mas no final, tenha certeza que isso vai valer a pena, porque você vai conseguir realizar seu sonho. Continue em frente, siga em frente, que você vai conseguir. Nos encontramos na próxima aula. Tchau, tchau.